Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por esse momento de adoração e também agradecendo pela dedicação dos dízimos e das ofertas. Quero convidar o nosso diácono, o irmão Saed, que nos conduza nessa oração, por favor. Aqui. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te adoramos, te exaltamos e entregamos esses louvores que foram entoados agora no teu trono de graça, Deus, como forma de agradecimento, que nós estamos aqui com saúde diante da tua presença, Pai, e nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor é o Todo-Poderoso e nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, do teu amor, da tua graça. Agora, Deus, recebe no teu trono de graça os dízimos, as ofertas, Deus, como cheiro suave, e que esse dinheiro seja usado para a honra e glória do teu nome e para a tua obra. Abençoe agora o pastor Assis também, que não seja ele falando, mas que ele seja a boca do Senhor aqui, que o Senhor coloque uma palavra no seu coração e que ele transmita para a igreja. Muito obrigado, Deus, pelo grupo de louvor, pelos jovens, adolescentes, pela escola bíblica dominical, dos adultos, das crianças que está tendo agora, os juniores. E nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu oro. Amém. Muito bem, irmãos, duas palavras rápidas antes de nós meditarmos na palavra de Deus. A primeira deles com relação à igrejinha. Algumas semanas atrás nós estivemos ali com um grupo de irmãos, publicamos depois no grupo Frutifique, estivemos ali fazendo aquela pesquisa entre os moradores para sabermos quais são as expectativas, quais são os interesses, tanto dos pais quanto das crianças com relação àquilo que o projeto pode oferecer para aquela comunidade. Aí, nós fizemos esse levantamento e eu vou trazer para os irmãos rapidamente, pelo menos alguns números, para que os irmãos possam ter uma ideia nessa primeira análise dessa pesquisa. Então, entre as famílias que foram entrevistadas, nós temos quase 36% são crianças até 5 anos de idade. De 6 a 11 anos, nós temos mais próximo de 34%. Então, o maior número de crianças que nós temos entre as famílias entrevistadas, eu quero chamar a atenção dos irmãos, que essas famílias não são as famílias que já estão frequentando a igreja. Então, nós temos ali mais de 20, talvez próximo de 30 entre crianças e adolescentes, que já têm ido ou sistematicamente ou esporadicamente no trabalho da congregação, que já são o nosso alvo principal. Agora, além dessas, nós temos esse grupo que foi entrevistado, essas famílias, e nós temos a maioria, praticamente quase 70%, são crianças até 11 anos de idade. Crianças que, se a gente faz um bom trabalho com elas, a gente definitivamente muda a realidade da vida delas para sempre. Quanto mais cedo você trabalha com a criança, quanto mais cedo você planta os valores espirituais do coração dessa criança, mais facilmente esses valores são absorvidos por elas e transformam a vida delas para sempre. A Bíblia diz que se nós ensinamos o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, temos muitas crianças para trabalharmos ali. Essa é uma informação positiva. A informação que aperta o nosso coração é que quase 70% das famílias entrevistadas, a renda per capita, a renda por pessoa na casa, é menor que R$400. Algumas bem menor do que isso. Então, mostra, portanto, a fragilidade daquela comunidade. Agora, o que eles esperam que esse projeto desenvolva ali com as crianças? Principalmente os pais, a expectativa dos pais. Eles desejam que a gente desenvolva ali um curso de informática, eles sentem essa dificuldade, essa necessidade ali.
também que se desenvolva algum tipo de esporte com as crianças, mas querem também música, teatro, balé, coisas que ocupem positivamente, de forma saudável, o tempo daquelas crianças. Os pais que foram entrevistados, na sua maioria, falavam sobre a sua preocupação com o fato da criança estar na rua, o fato da criança estar em um ambiente que não é seguro para eles. E aí, como a maioria das famílias, às vezes a mãe cuida da criança sozinha, o pai não é presente, e essa mãe tem que trabalhar, então a gente imagina o aperto no coração dessas mães. E algo que chamou a minha atenção nessa pesquisa. Algumas mães estavam pedindo que a igreja levasse palestras para elas. Elas disseram: nós não sabemos como lidar com nossos filhos. Nós precisamos de orientação. Então, a comunidade está pedindo, né, que o projeto se faça presente, que o projeto aconteça não só na vida das crianças, mas também na vida das famílias. Então, ore por isso, né? Esse foi o primeiro passo objetivo, a gente já tinha feito o treinamento aqui, agora demos o primeiro passo objetivo, e agora, a partir dessa leitura, a partir dessa pesquisa, dessa resposta da comunidade, então nós vamos começar a implementar realmente as ações. E uma outra coisa importante, muitas dessas mães disseram: olha, se precisar de ajuda para fazer a coisa acontecer no projeto, a gente está disposta a fazer, a dar nossa contribuição, a sermos voluntárias no trabalho para que o projeto aconteça. Há em Igrejinha um povo desejoso de ser alcançado, um povo que quer ser cuidado, um povo que não só tem necessidades, mas que reconhece as suas necessidades, as suas fragilidades, e está dizendo: olha, nós não sabemos como fazer. E nós acreditamos que vocês, que são igreja do Senhor Jesus Cristo, sabem como fazer. E a gente quer aprender. Então eu peço aos irmãos, tenho certeza que os irmãos já têm orado por isso nas suas devocionais diárias, mas que continuem orando. E aqueles que não estão, que passem a orar. Orar para que o Senhor nos oriente, a fim de que a gente faça o trabalho da forma como precisa ser feito. Que o Senhor nos ajude com relação ao espaço. Nós intentamos, no primeiro momento, comprar aquele galpão. O dono do galpão, no primeiro momento, sinalizou que queria vender, depois deu um passo atrás, não quer mais vender. E aí a gente está perguntando para Deus assim: Senhor, o Senhor quer que aquele espaço seja nosso? Ou o Senhor quer realizar esse trabalho através da nossa igreja em um outro espaço? Se Deus quiser que seja ali, Ele não só dará os recursos, mas Ele tratará o coração do dono do imóvel para que ele queira vender para nós. Se Deus quiser que seja feito num outro lugar, Ele vai nos mostrar o outro lugar. Mas precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, seja ali ou seja em qualquer outro lugar, nós queremos ser ferramenta nas Tuas mãos para abençoar aquela comunidade. Então, ore por isso, coloque isso sistematicamente diante do Senhor, para que o Senhor nos conduza, tanto na questão do imóvel, quanto na questão das ações, dos recursos materiais, dos recursos humanos, das estratégias, para que possamos fazer diferença naquela comunidade. A expectativa do meu coração não é apenas termos uma igreja batista no bairro Igrejinha. A expectativa do meu coração é que a gente desenvolva um trabalho que seja espiritual e social, que mude a realidade daquele bairro. Então, se nós orarmos, Deus fará, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa que eu queria que os irmãos estivessem orando, e eu quero esclarecer para os irmãos, informei que a partir da próxima terça-feira, nós já estaremos reunindo um pequeno grupo de irmãos, no nosso pequeno grupo protótipo. Então, nós vamos criar um grupo, né, um pequeno grupo multiplicador, com um número pequeno mesmo de irmãos. Aí eu quero chamar a atenção, quero destacar para isso, né, porque eu fico contente quando eu vejo os irmãos
nessa expectativa da implementação da visão de igreja multiplicadora, e tudo aquilo que a gente anuncia, os irmãos dizem: opa, eu quero participar. Mas, na verdade, essa proposta é uma proposta para que a gente caminhe primeiro com um número pequeno de pessoas. O pequeno grupo, ele precisa ser pequeno mesmo. Então, é aquele pequeno grupo que ele tem que ter, no máximo, umas 12 pessoas, exatamente para que a gente consiga ter comunhão, para que todos possam participar ativamente da reunião e possam cuidar e serem cuidados. Então, a gente não pode iniciar um pequeno grupo protótipo com 30 pessoas, senão a gente não aprende como faz pequeno grupo. Então, nós estamos fazendo contato com alguns irmãos estrategicamente. Gostaríamos de ter mais irmãos, mas não podemos. E aí, esses irmãos estarão se reunindo toda terça-feira aqui na igreja, aprendendo como ser pequeno grupo, aprendendo qual é a dinâmica desse pequeno grupo. E aí, na medida em que essas pessoas são treinadas e elas entendem a filosofia do trabalho, entendem como fazer, então essas pessoas serão líderes e futuros líderes de pequenos grupos. Então, eu peço aos irmãos que estejam orando nesse sentido. A gente está dando assim passos cuidadosos, a gente não quer se atropelar nesse processo. Então, a gente está indo bem devagar para que a igreja possa entender. Mas qual é a questão principal que a igreja toda precisa saber? A igreja precisa saber que o pequeno grupo não funciona bem e não cumpre a sua função por ser pequeno grupo. O pequeno grupo, ele cumpre a sua função quando os membros da igreja que vão participar desses pequenos grupos estão comprometidos com a sua vida devocional. Portanto, estão comprometidos em viver uma vida comprometida com Deus, com o crescimento espiritual, com a busca pelo caráter de Cristo, compromisso de viver uma vida imitável, e que, uma vez comprometido em cuidar de si, também se comprometa em cuidar de alguém. Então, nós iniciamos ontem e vamos, ao longo de cada semana, postarmos pelo menos uns 2 áudios. Talvez a gente consiga postar mais do que isso. Se não, pelo menos 2 áudios semanais em que a gente vai estar falando tanto sobre vida devocional quanto sobre relacionamento discipulador. Então, talvez você não esteja relacionado para esse pequeno grupo multiplicador protótipo. Então, você ainda não está oficialmente no projeto, mas você já está cuidando da sua vida devocional? Você já está comprometido em buscar essa santificação diária? Você já está comprometido em cuidar de alguém? Está comprometido em permitir que alguém cuide de você? Se você está nesse processo, então você está se preparando para ser parte desse grande projeto que tem como objetivo promover a saúde espiritual da igreja e o desenvolvimento, o crescimento do reino de Deus através da salvação de almas. Então, eu peço a você que esteja atento aos conteúdos que a gente vai estar compartilhando no Frutifique e esteja comprometido em colocar essas disciplinas espirituais em prática para a glória do nosso Deus e para o fortalecimento da nossa igreja. Amém? Eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura bíblica em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 14. Segundo Timóteo, capítulo 1, versos 8 a 14, o texto nos diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça.
Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Nós vamos meditar nessa manhã sobre o tema Deixando um Legado. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante do Senhor nessa manhã com o desejo sincero de alegrar o teu coração com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a expressão da nossa gratidão por tudo aquilo que temos recebido do Senhor, com a declaração das grandezas do Senhor, como já fizemos através dos cânticos e também fazemos agora através da leitura dessa palavra. Mas te pedimos, Senhor Deus, que pelo teu Espírito Santo que habita em nós, que o Senhor trabalhe o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos ajude a olhar além dos preconceitos que nos rodeiam, frutos de uma influência maligna desse mundo que nos cerca, que é corrompido, corrupção que tem inclusive alcançado o meio evangélico, a estrutura religiosa evangélica. Permita, Deus eterno, que consigamos enxergar além de tudo isso e entendermos qual é a tua vontade para as nossas vidas. E então nos permitirmos ser moldados pelo teu Espírito e pelo teu Evangelho, para que a nossa resposta, Senhor, seja de acordo com a expectativa do Senhor e o plano do Senhor. E como resultado disso, nós vivamos uma vida mais segura e mais feliz, e possamos contribuir para que nossa igreja seja uma igreja mais forte e mais relevante nesse tempo. Trabalhe então em nós, ó Deus, essa palavra que acabamos de ler. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixando um legado. Mas o que é legado? A definição é: legado é algo com o qual você comprometeu a sua vida e que não irá morrer com você, mas, tendo sido confiado a outro ou a outros, continuará sendo realizado mesmo após a sua morte. O legado, portanto, é algo que você entendeu que é importante, que você passou a investir a sua vida, mas que você também compartilhou com outras pessoas. De modo que quando você morrer, aquilo que você iniciou não pare. É essa a ideia. 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve essa carta, ele já estava preso pela segunda vez. Na expectativa já de morrer, né? Ele é preso pela segunda vez naquilo que nós podemos considerar como o pior momento do cristianismo até ali. Então, desde o surgimento do cristianismo, o cristianismo sempre sofreu perseguições, mas aquele momento foi o pior momento até ali na história do cristianismo. Nero era o imperador romano e ele estava determinado a pôr um fim àquilo que eles chamavam da seita cristã. Então, os crentes estavam sendo perseguidos, presos, mortos em fogueiras, lançados às feras, e Paulo só não sofreu esse tipo de morte porque ele era cidadão romano. Então, como cidadão romano, ele tinha direitos garantidos pela legislação romana. E aí, um cidadão romano, ele tinha que ter uma morte diferente.
E aí Paulo seria decapitado. Era uma morte honrosa, diferente de ser queimado ou ser devorado por feras. A carta, portanto, de Paulo ao seu amigo Timóteo, ela é uma despedida. Paulo está escrevendo, dando orientações, mas está se despedindo. Ele já sabe que a sua morte está próxima. Mas aí a gente lê essa carta e, embora as informações dela tenham um caráter de despedida, mas não tem um sentimento, uma tristeza, uma amargura, uma melancolia, um desânimo de alguém que está às portas da morte. O que nós temos aqui nessa carta são orientações claras quanto à manutenção da fé cristã e o cuidado com a Igreja de Cristo, resultado de uma inabalável convicção de que aquela obra prosperaria. Paulo tinha plena convicção de que ele morreria em breve, mas que a igreja continuaria. E a convicção de Paulo, ela se debruça sobre duas coisas importantes. A primeira delas era a ação de Deus. A igreja é de Deus. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Então, nada nem ninguém poderia impedir que essa obra continuasse. Mas ele deposita essa confiança também sobre uma segunda base. E a base exatamente da obediência àquilo que foi confiado a ele e aos apóstolos. Ele e os demais apóstolos haviam feito o dever de casa direitinho, né? Conforme orientações do Senhor Jesus Cristo. Eles abraçaram o Evangelho, eles viveram esse Evangelho de forma fiel e eles transmitiram os ensinos e a convicção do Evangelho àqueles que dariam continuidade a essa obra. Então, tanto o apóstolo Paulo quanto os demais apóstolos pregaram o Evangelho, anunciaram a muitas pessoas, mas foram cuidadosos em transmitir essa informação de uma forma mais objetiva e pormenorizada a algumas poucas pessoas. Pessoas que seriam fiéis para transmitir aquela informação a outros. O compromisso de fazer com que essa obra caminhasse. Irmãos, eu tenho pensado nisso já há alguns anos. E quando a gente começa a pensar dessa forma, esse pensamento, esse entendimento, ele muda a maneira de nós lidarmos com a obra de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, com as pessoas que lidam conosco no dia a dia. A gente não quer mais, depois que a gente alcança esse entendimento, a gente não quer mais apenas fazer. A gente quer ter certeza de que a gente está fazendo e que algumas pessoas não só estão vendo, mas elas estão aprendendo, estão compreendendo a importância do que está sendo feito, para que elas se apaixonem por aquilo também e elas comecem a fazer junto com a gente. E se em algum momento a gente tiver que parar de fazer, a gente for impedido de fazer, aquelas pessoas darão continuidade. Isso é deixar um legado. É você não só ensinar as pessoas como fazer, mas ajudá-las a entender a importância disso, para que, independentemente dos obstáculos, elas continuem fazendo. Então, Paulo deixou um legado. Deixou não só a Timóteo, a quem ele está escrevendo agora, mas também a outros discípulos ao longo da vida dele. E isso deve nos inspirar. Deixando um legado. De que forma que a gente faz isso? Primeiro, compreendendo que todo salvo é também um chamado. Nós não somos salvos para sentarmos no banco da igreja no domingo. Nós somos salvos para fazermos a obra de Deus. Versos 9 e 10, o texto diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Paulo, quando fala nós, ele não está falando a respeito dos apóstolos. Ele está falando com Timóteo.
Ele está dizendo, Timóteo, olha, somos nós. Ele está falando com o discípulo dele. É uma palavra que diz respeito a cada crente em Jesus Cristo. Não apenas aos apóstolos, mas a todos aqueles que foram alcançados. Fomos salvos e fomos chamados. Paulo reproduziu em sua vida aquilo que Jesus fez em seu ministério. Ou seja, pregou para o máximo possível de pessoas, mas dedicou tempo especial para cuidar de uns poucos, para que esses pudessem dar continuidade à obra de Deus. Então, eu preciso semear o máximo que eu puder. A semente do Evangelho que leva à salvação às pessoas. Mas eu não consigo treinar multidões. Eu preciso escolher algumas pessoas, trazê-las para perto de mim e ajudá-las a entender a importância daquilo que eu estou fazendo para que elas possam fazer também. O plano de Deus é que cada crente seja um multiplicador das informações e das experiências vividas com Cristo. Aquele que foi encontrado por Cristo e que está aprendendo de Cristo, precisa ser porta-voz de Cristo para que outros tenham a mesma experiência transformadora. Então, falar sobre a salvação eu posso falar para multidões, mas quando eu vou falar sobre a importância dessa obra, dessa dedicação, quando eu vou falar sobre o porquê que eu sou capaz de dedicar a minha vida por essa obra, eu preciso trazer umas poucas pessoas para perto, para que elas possam realmente entender, para que essa informação as impacte da mesma forma como me impactou, para que elas deem continuidade. 2 Coríntios 5, versos 17 a 19, o texto diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O Deus que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, nos confiou a palavra da reconciliação, para que nós possamos ajudar outras pessoas a descobrirem o que nós descobrimos, para que possam viver aquilo que nós estamos vivendo. Então, falhamos enquanto igreja, quando pensamos que Deus nos chama para nos servir. E embora, irmãos, quando a gente fala dessa forma, pareça assim absurdo, né? O que é isso, pastor? Imagina que algum membro dessa igreja vai pensar nisso. Não, a gente pode não discursar dessa forma. Mas o mundo ao nosso redor, o mundo evangélico que nos cerca, nos leva muitas vezes a pensar nisso. A pensar que a gente vai fazer as coisas para Deus, para que Deus nos abençoe dessa, daquela outra forma. Que a gente vem para a igreja para que Deus nos sirva, para que Deus faça isso na nossa vida, para que Deus faça na nossa família. A caminhada com Deus, ela é gloriosa. O fato de estarmos na luz de Deus ilumina o nosso entendimento e nos ajuda a tomarmos decisões certas. E isso melhora a nossa vida sem dúvida nenhuma. Mas Deus não nos chama para nos servir. Ele nos resgata da escravidão e da morte para vivermos o reino onde Ele é Senhor e nós, como súditos fiéis, sirvamos a Ele, promovendo o seu reino e a sua glória. Deus não fez favor para nós. Perdão, nós não fizemos favor para Deus quando nós aceitamos o Evangelho. Às vezes parece que o discurso evangélico dos nossos dias soa dessa forma, né? Aceite a Jesus, né? Como se Jesus estivesse pedindo, por favor, me aceite. Sim, precisamos abrir o nosso coração para recebê-lo, porque Ele não vai entrar na nossa vida se nós não permitirmos. Mas quando Ele pede para entrar na nossa vida, não é porque Ele precisa de nós, é porque Ele nos ama e sabe que nós precisamos dEle. Deus estende sua mão salvadora através de Jesus Cristo para nos resgatar do nosso pecado e da nossa condenação. E uma vez resgatados, nós ingressamos no reino dEle, para conhecermos e fazermos a vontade dEle. Isso é o Evangelho.
Como filhos de Deus, através da fé em Jesus Cristo, temos, portanto, duas grandes missões na terra. A primeira delas é de promover a glória de Deus. A minha vida precisa promover a glória de Deus. Eu preciso servir a Deus. Eu preciso viver segundo a vontade de Deus. E o mundo precisa ver aquilo que eu estou fazendo e entender que eu estou fazendo porque isso é o melhor. Porque o conselho de Deus é melhor. E eu preciso contar para as pessoas quem é Deus. O meu viver precisa celebrar Deus e o caráter de Deus, para que as pessoas conheçam quem Deus é. O caráter de Deus revela a glória de Deus. Qual é a segunda missão? A segunda missão é proclamar salvação. Então, eu conto para as pessoas que existe um Deus, que esse Deus é extraordinário, que esse Deus é cheio de amor, que esse Deus cuida de mim. Eu conto para as pessoas os atributos desse Deus, mas eu conto para elas que esse Deus maravilhoso, que enxerga ela do jeito que ela é, com os pecados, com as falhas, que nenhuma das ações dela está escondida aos olhos de Deus, mas que mesmo assim Deus as ama. E que estende através de Jesus Cristo a mão salvadora, e que quer transformar a vida delas. Então são duas coisas que, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Repousa sobre os ombros de cada crente essa responsabilidade. Não estamos nesse mundo a passeio. Nós precisamos, ainda que desfrutando da alegria da comunhão com Deus, da presença de Deus, ainda que desfrutando de tudo aquilo que de bom Deus criou nesse mundo, mas nós não nos distraímos por isso. Nós temos uma missão. A missão de levar aquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem a Deus, a conhecer Deus e a terem uma oportunidade válida de salvação. O legado que Deus quer que você deixe não é o de um consumidor de programas da igreja. O que vai ter hoje na igreja? Vai ter coreografia? Eu gosto de coreografia, então eu vou no culto hoje. O que vai ter na igreja? Quem é que vai pregar na igreja hoje? Quem vai pregar na igreja hoje é o pastor fulano de tal. Eu não gosto muito da palavra dele não, então não vou não. Isso é postura de consumidor. Deus não nos chama para sermos consumidores. Ele nos chama para sermos imitadores de Cristo. E qual foi a mensagem que Cristo nos deixou com relação à obra dele? Ele diz, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10, verso 45. Então, esse é o exemplo. Eu quero servir ao reino de Deus, eu quero deixar um legado. Então, eu preciso compreender isso, compreender que todo salvo é também chamado, eu tenho uma responsabilidade, eu preciso servir ao reino de Deus. Em segundo lugar, nós vamos deixar um legado compreendendo ou comprometendo a vida com o chamado de Deus. Eu já sei que eu sou chamado, eu preciso me comprometer com isso. O verso 12 diz assim, de 2 Timóteo 1, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sofro por causa desse entendimento e desse compromisso que eu assumi, mas eu não me envergonho. O evangelho experimentado por Paulo não é o mesmo proclamado ou buscado nos nossos dias. O evangelho pregado nos nossos dias é a ferramenta para alcançar os tesouros dessa terra. Vem para o evangelho, vem para a igreja. Ainda tem um rótulo, não é qualquer igreja. Venha para essa igreja. E aí as suas dívidas serão pagas, e aí você vai comprar casa na praia, e aí você vai ter isso, o seu emprego vai melhorar, e a sua empresa vai prosperar. Venha porque, vindo para cá, o seu namorado vai voltar, né? A crise dos namorados hoje em dia é tensa, gente. Tem muita gente em crise que perdeu o namorado, que perdeu a namorada. A gente está perdendo amor à vida por causa disso. É uma visão pequena de mundo, uma visão pequena do propósito da sua existência. Mas essas são as promessas das igrejas ou do evangelho apresentado nos nossos dias. O evangelho que é ferramenta para você alcançar os tesouros dessa terra.
A sua vida será melhor aqui, a sua vida vai prosperar aqui. Mas quando nós olhamos com sinceridade, sem preconceito, para o evangelho bíblico, o evangelho apresentado por Paulo, o evangelho que Paulo experimentou, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho, ele é tão precioso que vale a pena abrir mão dos tesouros dessa terra por causa dele. Há uma diferença grande entre o evangelho que me propõe ganhar os tesouros dessa terra, como se os tesouros dessa terra fossem a coisa mais importante, e o evangelho que é tão precioso que por causa dele eu sou capaz de abrir mão dos tesouros dessa terra. Paulo diz, por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Ou seja, Paulo está dizendo, eu estou preso e condenado à morte por causa do meu compromisso com o evangelho. Mas eu não me arrependo disso, Timóteo. Eu não me arrependo disso, igreja. Porque esse evangelho é precioso o bastante para que eu morra por ele. Jesus disse que o reino de Deus é como alguém que descobriu um tesouro em um terreno. E então vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Está lá em Mateus capítulo 13, verso 44. E aí eu fico imaginando, eu li esse texto e eu fiquei pensando assim, existem terrenos bem localizados, terrenos bonitos, num lugar valorizado, e que a pessoa comprar é um investimento. E aí quem visse diria assim, olha que bom negócio. Mas nessa ilustração de Jesus não parece ser esse o caso. Nessa ilustração parece que era um terreno ruim, um terreno que talvez não fosse muito fértil, não desse a plantar nada, talvez fosse um barranco, um despenhadeiro, um lugar ruim, e o dono tivesse pedido caro. Então, ninguém se interessaria em comprar aquele terreno. Mas aí alguém vai sondar aquele terreno e descobre que naquele terreno tem um grande tesouro. E aí ele vai e vende tudo que ele tem e compra aquele terreno. Talvez as pessoas olhassem para ele e dissessem assim, esse camarada é maluco, pagar um dinheirão desse, vendeu tudo que ele tinha, trocou todo o patrimônio que ele tinha por esse terreno, ele é maluco. Mas na verdade, aquela pessoa sabia que naquele terreno tinha algo muito mais precioso. Aqueles que não sabem da existência do tesouro vão chamar o indivíduo que comprou de louco. Mas ele sabe qual é o valor. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, olha, eu sei da existência desse tesouro e por isso eu comprometo a minha vida com esse evangelho. Eu sei que vale a pena. Esse evangelho é algo tão precioso que vale a pena eu dedicar toda a minha vida, até perder minha vida por ele. Atos capítulo 20, verso 24, esse mesmo apóstolo Paulo disse isso. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo sabia por que ele estava comprometendo a vida dele. Paulo não apenas ouviu uma pregação do evangelho, e se fosse isso já seria algo grandioso. Mas a Bíblia nos relata a experiência de Paulo de conversão, onde o próprio Cristo se apresenta a ele, fala com ele, ele fica cego diante da luz resplandecente. E ele diz que depois disso, as experiências que ele tem a partir daquele momento são experiências de conversa com o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele aprendeu e que ele ensinava para as igrejas, ele tinha aprendido do próprio Cristo. Ele foi arrebatado dos seus sentidos, ele teve uma visão do ambiente celestial, daquilo que o aguardava, a ponto dele dizer, olha, eu fico apertado. O meu desejo é partir e estar logo com o Senhor, isso é muito melhor. Eu sei o que tem do outro lado. E o meu desejo, o aperto do meu coração é de ir logo para lá. E eu só fico aqui por amor a vocês. Porque eu entendo que eu ainda sou útil aqui
para poder ajudar vocês a entenderem mais a vontade de Deus. É esse homem que está nos falando isso. Eu não tenho minha vida por preciosa. Eu sei que aquilo que Deus tem guardado para mim, aquilo que está reservado para mim, esse tesouro que está reservado para mim em Cristo, é muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa me dar. A gente precisa pedir a Deus que nos ajude a ter esse entendimento. A pergunta, portanto, é para você olhar para dentro do seu coração e então responder. Você já descobriu esse tesouro? Você já conseguiu compreender o quanto essa decisão ao lado de Cristo, essa entrega da vida a Ele, essa consagração da vida a Ele é algo importante? Você já conseguiu entender isso? Você já compreendeu quão preciosa é a salvação que Deus lhe oferece em Jesus Cristo? E quão importante e urgente é a missão que Ele confiou a você de levar aos outros a palavra da salvação? Se você já descobriu esse tesouro, então você não terá problemas em sacrificar a novela para poder ir numa reunião de pequeno grupo. Daqui a pouco vai começar a acontecer isso, né? Eu não sei quantos irmãos aqui têm hábito de assistir novela, e por favor, não levantem a mão. Mas nós vamos ter mais uma reunião durante a noite da semana. Então, precisamos sacrificar alguma coisa, né? O seu programa preferido, o seu jogo de futebol, o jogo do seu time. Mas se você já descobriu o valor desse tesouro, então você não vai ter dificuldade de sacrificar essas coisas para poder investir no reino de Deus. Você também não terá problemas com o deboche de colegas ou parentes. E ela virou crente, né? Eu ouvi muito isso, né, quando eu iniciei minha caminhada cristã. E ela agora é crente, né? E essa palavra para a gente é uma delícia, né? Mas quem fala, fala assim, né? É crente, agora ela, coitado. Eu tenho um primo que falou isso com a minha mãe. Ah, que pena, que decisão terrível que o Assis tomou. Que coisa boa. Então você não terá dificuldade com o deboche dos colegas, dos parentes, nem com qualquer tipo de perseguição ou de prejuízo por causa do seu testemunho, pois você sabe o valor daquilo pelo qual você está lutando. Se a gente sabe, então, eu tive um prejuízo, a pessoa me passou para trás, olha, se fosse no outro tempo, eu ia lá e fazia, acontecia, não, mas agora eu não estou no outro tempo, agora os meus olhos foram abertos, agora eu sei o que está em jogo, agora eu sei a quem eu pertenço, eu sei qual é o tesouro que está destinado para mim. Aquilo ali é coisa pouca, deixa para lá. Eu quero viver aquilo que Deus propôs para mim. O legado que Deus quer que você deixe é o de quem conhece o valor da salvação e que sabe que por ela vale a pena gastar toda a vida e, se necessário, perder a vida. Pois somente quem estiver disposto a perder a vida pelo Evangelho será capaz de verdadeiramente alcançá-la. Irmãos, essa era uma coisa que desde o início da minha caminhada cristã eu exercitava na minha mente. Desde que eu li esse texto, o texto de Lucas 9, 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. E eu ficava pensando, eu sou capaz de abrir mão de coisas importantes para mim, para não negar o Evangelho? Eu sou capaz de arriscar a minha vida, de correr o risco de perder a vida por causa do Evangelho? E eu ficava trazendo esse questionamento para a minha mente e me exercitando no sentido de dizer sim, porque o Evangelho vale a pena. Porque eu sabia aquilo que Deus tinha produzido de transformação em mim. Eu sabia da alegria que eu não tinha experimentado antes e que agora estava transbordando em mim. E dia a dia eu percebia a revelação de Deus, daquilo que Deus tinha para a minha vida, e isso ia me enchendo de confiança. Então, sim, vale a pena qualquer prejuízo.
vale a pena qualquer luta, vale a pena qualquer dor, por causa do Evangelho. Precisamos deixar esse legado. Eu preciso viver isso. Eu preciso ajudar alguém a descobrir isso nessa proporção, para que possa viver a dedicação ao Evangelho da mesma forma que eu entendi que precisa ser vivido. Em terceiro e último lugar, deixando um legado, preparando cooperadores e substitutos. Eu entendi que eu sou chamado. Eu me comprometi com esse chamado. E agora eu preciso ajudar pessoas a fazerem o mesmo. Versos 8 a 13. O texto diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo creu no Evangelho, viveu o Evangelho e enfrentou todas as lutas por causa do Evangelho. Por várias vezes ele quase que morreu. Mas ele não fez isso isolado, ele não fez isso distante, escondido dos olhos dos outros. As experiências vividas por Paulo, elas não foram pulverizadas de modo que algumas pessoas soubessem um pouquinho, outras pessoas soubessem um outro tanto, outras um outro tanto, e ninguém tivesse uma história completa. Não. Paulo teve essa preocupação de que tanto aquilo que ele sabia, quanto as experiências que ele vivia, elas fossem compartilhadas com algumas pessoas, de modo que as pessoas pudessem, pelo menos aquelas, pudessem enxergar o quadro inteiro, enxergar aquilo que Deus estava fazendo na vida dele e aquilo que, por causa do conhecimento de Deus, ele estava disposto a fazer pelo Evangelho. Ele fez questão de que algumas pessoas enxergassem o quadro inteiro. Então, ao longo da sua vida e ministério, Paulo escolheu algumas pessoas para caminharem junto com ele. Timóteo foi um deles, mas nós podemos citar outros. Podemos citar, por exemplo, o casal Áquila e Priscila, que Paulo tinha essa objetividade de compartilhar com eles, de trazê-los para que eles pudessem viver junto com ele algumas experiências. Também podemos citar o escritor Lucas, um médico que fazia parte da equipe missionária de Paulo. Lucas escreve o livro de Atos exatamente porque ele acompanhou, testemunha ocular do ministério de Paulo. Paulo investiu na vida deles, levando-os em algumas de suas viagens missionárias, transmitindo-lhes ensino de forma pessoal, compartilhando experiências, tanto as vitórias quanto as frustrações, informando-os e motivando-os pessoalmente, e quando não podia estar com eles pessoalmente, escrevia carta para eles, para que eles pudessem saber, pudessem acompanhar, pudessem ver como Paulo estava desenvolvendo o seu ministério e lidando com a preciosidade do Evangelho. Quando Paulo diz no verso 13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, Paulo estava falando a alguém que ouviu, estava presente quando Paulo ensinou, vivendo e defendendo a fé cristã. Timóteo esteve perto de Paulo. Timóteo viu o que Paulo estava fazendo. Vida cristã é transformação de natureza. E só Deus pode fazer isso. A gente prega o Evangelho e espera que o milagre de Deus aconteça quando a pessoa abre o seu coração e permite que o Espírito Santo passe a habitar nela. Mas vida cristã também é inspiração do coração. E isso você pode fazer na vida de alguém. Talvez alguém já tenha feito isso na sua vida. No início da minha caminhada cristã, algumas pessoas que eu posso citar o nome delas e me lembrar, resgatar na minha memória o comportamento, a maneira de lidar com o Evangelho que elas faziam e que inspirou o meu coração, que me fazia olhar para elas e dizer assim, Senhor, quando é que eu conseguirei ser como essa pessoa? Quando é que eu conseguirei lidar com o Evangelho, lidar com a palavra de Deus como essa pessoa? Lidar com situações difíceis,
como essa pessoa lida. Pessoas que inspiraram o meu coração. Então, a vida cristã é transformação, milagre de Deus, mas também é inspiração, e nós precisamos inspirar pessoas. E ela é também imitação de hábitos para a construção de um caráter. Então, você precisa pregar o Evangelho para que as pessoas creiam. Aqueles que creem, você precisa inspirá-los com o seu viver. E você precisa trazer alguns desses para perto. Alguns que foram inspirados pelo seu viver, pela sua dedicação. E aí você vai ajudá-los a instalar hábitos. Hábitos que determinam um comprometimento com Deus e com a obra de Deus. Um comprometimento com aquilo que você entende que é valoroso para Deus. Aquilo que você comprometeu a sua vida. Para que isso determine o caráter dessas pessoas. E faça com que elas continuem investindo, mesmo quando você não estiver perto. Você precisa imitar alguém que imite a Cristo. Então, a gente precisa ter alguém que a gente mire. Não olha para mim, não. Né? Eu ouvi muito esse discurso, né, no início da minha caminhada cristã. Né? A gente tem que falar para o novo convertido, olha, não olha para mim, não. Olha para Cristo. O novo convertido não consegue fazer isso, não, gente. Olha para Cristo. Cadê Cristo? Ele quer aprender como é que se serve a Deus. Ele quer aprender como é que se vem para o culto. Como é que se vem para o culto? Né? Tem culto na quarta-feira, tem culto no domingo de manhã, tem culto no domingo à noite. Então, se a pessoa que, né, por um caso do acaso, né, evangelizou a ele sem ter compromisso com o culto, ele vai aprender que vida cristã é visitar a igreja uma vez por mês. Eu dou graças a Deus porque eu logo, até em função da minha natureza questionadora, a pessoa que me convidou para ir na igreja não deu conta dos meus questionamentos e me passou logo para outro. Porque se ele tivesse sido meu discipulador, talvez eu não estivesse na igreja hoje, porque ele não está. Então, graças a Deus, que alguém mais comprometido ganhou o meu coração. Então, a gente precisa ter esse entendimento, o entendimento de que a gente precisa inspirar alguém, a gente precisa ter alguém que a gente se mire para aprender a servir melhor, e a gente tem que viver uma vida que inspire as pessoas para que as pessoas se mirem em nós. Precisa mirar em alguém, imitar alguém que está imitando a Cristo. E precisa discipular alguém para que ele seja o seu imitador. 1 Coríntios 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Crentes dedicados e fiéis. Não estamos falando sobre não crentes, sobre lobo disfarçado de ovelha na igreja. Estamos falando de crente. Crentes dedicados e fiéis falharão em sua missão, se ao morrerem não deixarem para trás discípulos que aprenderam a serem fiéis para darem continuidade à obra que ele se dedicou. Eu preciso pensar assim. Hoje Deus me dá vida. Ele aquece o meu coração, Ele me dá essa visão de me dedicar à obra dEle. Então hoje eu estou fazendo. Mas eu não sei se eu conseguirei fazer até o mês que vem, até o ano que vem. Então hoje eu preciso estar comprometido em inspirar alguém, em trazer alguém para perto de mim, em ajudar a pessoa a enxergar aquilo que eu estou enxergando, a sentir o que eu estou sentindo, para que se algum obstáculo me impedir de continuar amanhã, que essa pessoa continue. É esse o desafio. O legado que Deus quer que você deixe é o do investimento em vidas e o da multiplicação de discípulos. Então você precisa crer em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu quero destacar aqui, colocar em negrito a palavra Senhor, porque é para fazer a vontade dEle, não a sua. É para que você compreenda qual é a vontade dEle e se submeta a Ele, e não queira que Ele faça a sua vontade.
Então, esse é o primeiro passo. Depois de estabelecer essa relação, Jesus é o meu Salvador e é o meu Senhor, e eu vou viver para fazer a vontade dEle. Você precisa se comprometer com a santificação, para que a sua vida se torne uma vida digna de ser imitada. A gente faz esse apelo, né? Todo crente precisa estar discipulando alguém, sendo discipulado por alguém. Mas eu peço a Deus, Senhor, trabalha nos corações, porque tem alguns membros de nossas igrejas que, se eles fizerem discípulos, vai ser uma tragédia. Né? Se a próxima geração de crentes se comportar igual alguns crentes se comportam, a igreja está perdida. Então, a gente precisa pedir, Senhor, primeiro, transforma esses crentes em discípulos comprometidos com a santificação, comprometidos em buscar constantemente a Tua vontade, a comunhão contigo, a viverem uma vida que seja imitável, que vale a pena se imitar, para que depois eles façam discípulos. E aí, uma vez ajustada a vida conforme a vontade de Deus, você precisa investir na salvação de muitos, mas também no cuidado de uns poucos, para fazer deles seus imitadores no compromisso de levar adiante o seu legado. É isso que Deus espera de cada um de nós. Então, quando a gente faz essa leitura, a gente percebe que não é que a coisa fique mais difícil, mas a coisa tem um foco. Eu não posso perder tempo, eu não posso me distrair. Deus espera algo de mim, Deus espera algo de você. E quando a gente faz o nosso dever de casa direitinho, a gente se alegra por ver os resultados. Eu quero ver esses resultados. Eu quero ver esses resultados na vida de cada membro dessa igreja, para que vivamos e possamos compartilhar da alegria dessas experiências. E o resultado disso seja uma igreja cada vez mais forte, cada vez mais relevante para o cumprimento do propósito de Deus nesse tempo. Deus quer usar a sua vida. Que Deus nos ajude a nos colocarmos à disposição dEle. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai Todo-Poderoso que está nos céus, nos colocamos diante do Senhor com essa convicção de que precisamos entender mais, no sentido dos nossos afetos mesmo. Precisamos entender mais esse chamado do Senhor. Precisamos querer mais isso. Precisamos acreditar que há uma alegria maior no exercício da Tua vontade. Uma alegria maior do que a do churrasco com os amigos. Uma alegria maior do que a do futebol ou do outro programa, seja com os colegas do trabalho, da escola ou os familiares. Uma alegria maior do que daquela viagem que a gente está programando fazer. A gente precisa acreditar que existe uma alegria maior em ajustar a vida à Tua vontade, em crucificar o nosso egoísmo, os nossos caprichos pessoais, para investirmos nessa obra maior, nesse projeto maior, que é o Teu reino. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos isso. Trabalha em nós com o Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, através da Tua palavra pregada, ou quando nós estivermos lendo nas nossas devocionais. Trata o nosso coração, Senhor, para que a gente entenda o valor daquilo que o Senhor tem nos apresentado com o Teu Evangelho. E como resultado disso, ajuda-nos a consagrarmos a nossa vida, para que o Senhor cumpra o Teu propósito através de nós. Abençoa-nos assim, Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Coloque-se de pé. Vamos entoar mais um cântico de adoração ao nosso Deus.